Vamos resolver uma questão de nefrologia sobre síndrome nefrótica. Homem de 50 anos queixando-se de astenia e constipação com fezes em fita. Esse início chama a atenção para sintomas sistêmicos e gastrointestinais. Fezes em fita e perda ponderal, que aparece logo depois, podem sugerir investigação de doença intestinal ou neoplasia. Mas, para responder à questão, precisamos focar na síndrome renal. Há 15 dias apresenta edema de membros inferiores até a raiz da região crural bilateralmente, com pouca melhora à elevação dos membros. Edema importante, bilateral, persistente e com pouca melhora à elevação é uma pista muito forte de retenção de líquido por causa sistêmica. Em nefrologia, isso acende a suspeita de síndrome nefrótica, especialmente quando vem acompanhado de proteinúria importante e hipoalbuminemia. Ele perdeu 10 kg em 6 meses, nega hipertensão arterial e diabetes mellitus, e não faz uso de medicamento. A perda de 10 quilos reforça que, além de definir a síndrome renal, esse paciente precisará de investigação etiológica. Mas a pergunta ainda é sobre os achados laboratoriais necessários para definir a síndrome. Agora, na tabela, os exames mostram pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio, peso de 70 kg, hematócrito de 35%, glicemia de 88 mg por decilitro, albumina sérica de 1,8 grama por decilitro, creatinina de 1,2 mg por decilitro, triglicerídeos de 200 mg por decilitro, proteína urinária de 24 horas de 3,6 gramas em 24 horas, e no sedimento urinário proteínas 3 cruzes e hemácias, uma cruz com 5 hemácias por campo. A pergunta é: dentre esses achados laboratoriais, quais são necessários para a definição da síndrome renal do paciente? Antes de olhar as alternativas, precisamos lembrar o conceito central. Síndrome nefrótica é definida por proteinúria em faixa nefrótica, hipoalbuminemia e edema. Frequentemente também há dislipidemia, como aumento de colesterol ou triglicerídeos, mas isso não é o dado essencial para definir a síndrome. Neste paciente, a proteinúria de 3,6 gramas em 24 horas está em faixa nefrótica, e a albumina sérica de 1,8 grama por decilitro mostra hipoalbuminemia importante. Esses dois achados laboratoriais, junto com o edema, fecham a síndrome nefrótica. Vamos às alternativas. Alternativa A: proteína urinária de 24 horas igual a 3,6 gramas e albumina sérica igual a 1,8 grama por decilitro. Essa é a resposta correta. A proteína urinária de 24 horas está acima de 3 a 3,5 gramas por dia, que é a faixa usada para caracterizar proteinúria nefrótica em adultos, e a albumina sérica de 1,8 grama por decilitro está bem reduzida. Essa hipoalbuminemia explica, em grande parte, o edema do paciente porque a perda urinária de proteínas reduz a pressão oncótica plasmática. Então, a alternativa A reúne os dois achados laboratoriais fundamentais para definir síndrome nefrótica: proteinúria importante e hipoalbuminemia. Alternativa B: proteína urinária de 24 horas igual a 3,6 gramas e triglicerídeos igual a 200 miligramas por decilitro. Essa alternativa traz um dado essencial e um dado acessório. A proteinúria de 3,6 gramas em 24 horas é, sim, central para o diagnóstico, mas os triglicerídeos elevados não são necessários para definir a síndrome nefrótica. A dislipidemia é comum na síndrome nefrótica, porque o fígado aumenta a produção de lipoproteínas em resposta à queda da albumina. Mas, para a definição da síndrome, o par mais importante é proteinúria em faixa nefrótica e hipoalbuminemia. Então essa alternativa fica incompleta. Alternativa C: hematúria e triglicerídeos igual a 200 miligramas por decilitro. Aqui a alternativa se afasta do núcleo da síndrome nefrótica. Hematúria não define síndrome nefrótica. Quando a hematúria é predominante, especialmente acompanhada de hipertensão, cilindros hemáticos ou queda de função renal, a gente pensa mais em síndrome nefrítica ou glomerulonefrite com componente inflamatório. E, de novo, triglicerídeos elevados podem acompanhar a síndrome nefrótica, mas não são obrigatórios para sua definição. Faltam justamente os dois dados principais: proteinúria em faixa nefrótica e hipoalbuminemia. Alternativa D: hematúria e albumina sérica, igual a 1,8 grama por decilitro. Essa alternativa traz a hipoalbuminemia, que realmente é importante, mas troca a proteinúria por hematúria e isso muda o raciocínio.
A albumina baixa ajuda a PUC a definir a síndrome nefrótica, mas a perda urinária de proteína em grande quantidade é o elemento central. Sem a proteinúria em faixa nefrótica, não dá para definir adequadamente essa síndrome. A hematúria pode até aparecer em algumas doenças glomerulares, mas não é critério definidor de síndrome nefrótica. Se você assiste aulas, entende na hora, mas depois esquece. O problema não é falta de esforço, é falta de revisão na hora certa. Na Sarumed, seus erros viram revisão inteligente para você fixar o conteúdo de verdade. Assine e comece a estudar certo hoje. Agora vamos transformar essa questão em uma regra prática para dar prova. Síndrome nefrótica em adulto é, essencialmente, edema associado à proteinúria em faixa nefrótica e hipoalbuminemia. Em geral, a proteinúria fica acima de 3 a 3,5 gramas por dia. A dislipidemia é frequente, mas não é o critério laboratorial mais necessário para definir a síndrome. A hematúria, por outro lado, aponta mais para componente nefrítico quando é predominante. Neste caso, o paciente tem edema importante, proteína urinária de 24 horas de 3,6 gramas e albumina sérica de 1,8 grama por decilitro. Portanto, o diagnóstico sindrômico é síndrome nefrótica,